Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nem imaginava que horas eram, até porque já devia fazer um tempão que eu estava deitada naquela cama. Debaixo daquele cobertor, inclusive com a cabeça coberta, quando escutei o barulho da porta do quarto se abrindo, e já ouvindo a voz da minha mãe. Juliana, levanta dessa cama. Você por acaso sabe que oração, filha? Levanta. Vai tomar um banho, vai comer alguma coisa. Hoje você vai ao culto comigo. Eu já conversei com o pastor, inclusive, sabia? Ele falou que vai ficar te esperando para ter uma palavrinha com você depois do sermão. Eu escutei aquilo e nem me mexi. Prendi até a respiração, para ela pensar que eu estava dormindo e me deixasse em paz. Só que não demorou muito e eu já escutei os passos dela, voltando. Já ouvi barulho da cortina se abrindo, janela, e depois, como se fosse pouco, ela ainda arrancou com tudo aquele cobertor de cima de mim, repetindo a ordem para que eu levantasse. A verdade é que naqueles últimos tempos, eu andava tão desacorçoada na minha vida, não tinha vontade de fazer nada, não tinha nem ânimo para levantar da cama. Acho que tinha caído em depressão, de tão desanimada que eu estava. Desde que meu marido tinha me deixado, me trocado por outra mulher, na rua, eu sucumbi. Sabe, não aguentei o choque. O que mais acabou comigo, na verdade, foi o fato de eu saber que ela estava esperando um filho dele. Olha, foi um choque tão grande. Foi a pior rasteira que eu já tinha levado em toda a minha vida. E a queda foi tão desastrosa que eu simplesmente não tinha forças para mais nada. Sabe quando você até tenta se reerguer, mas não consegue? Já tinha completado um mês que o André tinha me deixado para ir viver com aquela infeliz. E eu ainda não tinha conseguido me conformar. Fazia tempo que a minha mãe tentava me levar forçada para a igreja que ela frequentava. Ela falava que eu devia buscar um pouco de consolo na palavra de Deus. Porque de nada ia adiantar eu ficar ali, me reclamando da sorte, me lamentando. Eu até sabia que era verdade, porque, enfim, mas não tinha força para reagir. Mas ela achava que eu devia, sabe, buscar um novo sentido para a minha vida, em vez de ficar trancada naquele quarto o tempo todo. É claro que ela não estava errada. Até eu sabia que ela estava certa. Mas uma coisa é você saber o que deve fazer. Outra coisa é ter energia suficiente. Eu não tinha. Não tinha ânimo para nada. Naquele sábado em questão, quando ela veio me acordar, enquanto eu não levantei e não fui tomar banho, ela não saiu ali do quarto. Ficou me puxando pelo braço, insistindo para que eu levantasse. Depois até tomei um café. E no finzinho do dia, me arrumei para irmos juntas à igreja. E olha, apesar da minha mãe ter dito que não, eu tenho certeza de que ela tinha combinado alguma coisa com o pastor. Ela vivia na igreja, era, sabe, presença constante ali. E eu digo isso porque o sermão que ele fez aquele dia foi direcionado exatamente àquela situação que eu vivia. Quando ele começou a pregar, eu já sentia aquele estalo. Parecia até que ele estava falando só comigo. Eu fiquei ali em silêncio, só prestando atenção, mergulhando em pensamento, em cada frase que ele falava. Ele sempre usava uma passagem bíblica para ilustrar o que dizia. A verdade é que aquele sermão me tocou fundo. Foi uma espécie de alento. Uma injeção de ânimo. Tanto que depois do culto, eu concordei em esperar um pouco para conversar com ele, o pastor Cardoso. Minha mãe falou que ele queria conversar comigo, me dizer umas palavras. Eu já tinha ido ao culto com a minha mãe umas 2 ou 3 vezes. Já conhecia o pastor, inclusive, assim, de vista, mas não sei, naquele dia foi diferente. Parece que as palavras dele, repito, eram direcionadas
exatamente para mim. E depois que ele me recebeu assim, pra gente conversar, eu prestei muita atenção às palavras e coisas e situações que ele mencionava. Já na entrada daquela salinha, ele me recebeu com um sorriso, de um modo assim muito cordial. Entra, filha, senta aqui. Você é Juliana, né? Ele me disse umas coisas tão bonitas aquele dia, sabe, que me tocaram tanto. E olha, eu não acreditava. Quando a minha mãe insistia comigo para que eu fosse à igreja e ouvisse o sermão do pastor com atenção e até conversasse com ele, eu não acreditava que pudesse me fazer assim um efeito tão grande. E olha, eu saí daquela igreja disposta a recomeçar, a dar um novo rumo para a minha vida. Para começar, decidi que voltaria a frequentar a igreja, para valer. Na verdade, eu nunca deveria ter me afastado. No decorrer dos dias, no entanto, sempre que eu pensava no André, meu ex-marido, em tudo o que tinha acontecido naqueles últimos tempos, eu sentia aquele esmorecimento novamente. Sabe, aquela vontade de chorar, de cair na cama e dormir e não acordar mais, de jogar tudo pro alto. Mas aí lembrava das palavras do pastor e procurava forças até onde eu sabia que não tinha. Tudo porque sabia que tinha que reagir. Na nossa conversa, ele tinha me falado uma coisa que sempre que eu me sentia desanimada, eu lembrava. Olha, quando você pensar no mal que o teu ex-marido te fez, não sofra. Sabe o que você tem que fazer nessas horas? Imediatamente voltar o teu pensamento para o propósito que Deus tem na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de todo mundo. E você não é diferente. Nem sempre as coisas ruins são tão ruins quanto parece. São aprendizados, na verdade. Só que como a gente não tem um entendimento correto no momento em que acontece, só lá adiante é que vai perceber. Vai por mim. Você ainda vai ser muito feliz nessa vida. Sempre que eu pensava em desistir, era naquelas palavras que eu pensava. Estava quase desistindo, desanimando de novo. Aí lembrava das palavras do pastor e parece que tomava-se uma injeção de ânimo. Repito, foi muito bom eu ter ido à igreja aquele dia e, sobretudo, foi muito boa a conversa com o pastor. Na prática, tudo era mais difícil, mais complicado, né? Mas eu acabei botando na cabeça. Queria dar um rumo novo para minha vida, custasse o que custasse. Todo sábado, eu ia com a minha mãe ao culto das 7 horas da noite. Chegávamos até um pouco mais cedo e quase sempre conversávamos com algumas pessoas e até com o próprio pastor. E olha, nem eu mesmo sei explicar. Mas aos poucos, com o tempo, eu senti que alguma coisa estava mudando, assim, dentro de mim. E até comecei a olhar para o pastor de um jeito que talvez não devesse. Comecei a enxergá-lo como homem e não simplesmente como pastor. Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos. Aliás, eu também já tinha conversado várias vezes com a esposa dele. A Thelma era uma mulher incrível, bacana. Também me dava conselhos. Na verdade, os dois formavam um casal bonito. Eu juro, nunca foi minha intenção fazer nada que, sabe, me meter no caminho dos dois. Longe de mim pensar nisso. Só que, ao mesmo tempo, a cada dia, a cada vez que eu o via, era inevitável. Quando falava com ele, principalmente, eu sentia que alguma coisa estava mudando dentro de mim. Era um homem bonito. Estava sempre bem vestido, alinhado. Nunca o vi sem que ele estivesse usando um terno. E a maneira como ele falava comigo. As palavras que ele dizia. E quando falava, ele me olhava de um jeito tão terno, mas assim, direto nos meus olhos. E aquilo começou
a mexer com a minha imaginação, porque às vezes eu estava sozinha, fechava os olhos e parece que ele estava ali diante de mim, conversando comigo. Olha, tinha dias que eu ia ao culto e nem prestava atenção exatamente no sermão. Ficava ali admirando o pastor, viajando na minha imaginação. E quando sentia seus olhos em mim, aquela emoção ficava ainda mais intensa. Eu acho que só consegui parar de pensar no meu ex-marido, em tudo que ele tinha me feito, depois que o pastor Cardoso despertou aquelas coisas em mim. Porque com o tempo, e não adiantaria negar, eu ia à igreja muito mais para ver o pastor do que para assistir ao culto. Eu podia até dizer que não, mas não estaria sendo sincera comigo. Claro que nunca dei demonstração. Sempre procurei ser discreta. No entanto, às vezes, quando está apaixonada, a gente não se dá conta de que está dando bandeira. E eu digo isso porque num sábado, lembro que a gente estava ali se preparando para ir à igreja. Eu ali na frente do espelho, me arrumando, ouvi a voz da minha mãe na porta do quarto. Olhei para ela e ela falou aquela frase. E que parece até que meio que me acordou. Precisa se empiriquitar tanto toda vez que você vai à igreja, filha? Nossa, mãe, só tô passando um batonzinho. Tô vendo. Me diga uma coisa, mas seja sincero comigo, minha filha. Você tá querendo chamar a atenção de alguém? Claro que não, mãe. Que ideia. Ela não falou mais nada. Pelo menos não naquele momento. Só falou aquilo, ficou me olhando assim com aquela cara. E depois saiu do quarto. Olha, quando ela me viu daquele jeito, toda arrumada, maquiada, eu que andava naqueles últimos tempos, estirada naquela cama, sem vontade nem de tomar banho, claro que ela estranhou. Cheguei a pedir que ela não lembrasse mais daquela história, porque era algo que já estava no passado, era uma página que eu já tinha virado. E a verdade é que eu realmente não queria nunca mais lembrar que tinha sofrido tanto daquele jeito. E por um homem que não merecia. Porque ele não merecia, meu ex-marido, uma lágrima que eu tinha derramado. Nunca tinha me respeitado como esposa. Vivia correndo atrás daquela outra na rua. Tanto que até um filho fez com ela. E de mais a mais, eu agora estava vivendo uma outra fase. Estava me sentindo apaixonada. E isso não podia negar a mim mesma. E mesmo que fosse uma paixão secreta, platônica, proibida, até impossível, estava me fazendo tanto bem. Na verdade, aquele sentimento era uma coisa assim despretensiosa, pelo fato de ele ser pastor, pelo fato de ele ser casado. Sabe, tinha tanta razão para que eu não ficasse alimentando esperança. Mas só de vê-lo, de senti-lo perto, de ouvir a sua pregação, a sua voz, ele querendo saber como que eu estava, se tinha deixado para trás aquela tristeza, aquele desânimo, aquilo já me fazia tanto bem. Até que um dia ele perguntou, se bem que ele mesmo acabou respondendo, né? Se eu estava melhor, ele mesmo respondeu. Na verdade, nem eu preciso perguntar. Estou vendo que você está melhor. Até seu sorriso está diferente. Aliás, não me interprete mal, tá, Juliana? Mas você está tão radiante ultimamente que chega a iluminar tudo à sua volta por onde você passa. E eu tenho notado isso, sabia? Puxa, que bom, pastor. Bom, 90% disso eu devo ao senhor, né? Os conselhos que o senhor me deu, as coisas bonitas que o senhor me falou,
Tudo isso tem me ajudado muito. Imagine, o mérito é todo seu. Ele falou aquilo e ficamos ali nós dois em silêncio, um olhando para o outro. Ele me olhava de um modo, como se estivesse querendo ler os meus pensamentos. E se conseguisse ler, ainda bem que não podia. Iria descobrir tudo o que se passava pela minha cabeça naquela hora. E acima de tudo, descobri que eu tinha me apaixonado por ele. Porque a verdade era essa. Não havia mais como esconder. Fomos interrompidos por sua esposa, que naquele momento se aproximou e o chamou de lado. E foi só então que saímos daquela espécie de transe. Eu me senti toda boba. Sabe, atarantada, por conta do modo como a gente tinha se olhado. E sei lá, podia ser impressão, mas eu percebi que a partir daquele dia, ele também começou a olhar para mim com um interesse diferente. De um jeito como nunca tinha me olhado até então. E só eu sei tudo que eu passei a sentir depois disso. Às vezes, ele fazia o sermão olhando fixamente para mim. Imagina como que eu me sentia nessas horas. Até que um dia, ele começou a pregar, aí olhou assim na minha direção e estranhamente se calou. Como se, sei lá, tivesse esquecido o que ia dizer. Sabe quando dá um branco assim na pessoa? Acho que ele deve ter ficado em silêncio uns 15 ou 20 segundos, como se estivesse tentando lembrar daquilo que... E tanto isso é verdade, que teve até de recorrer a um papel escrito ali no púlpito para recomeçar a pregar. Eu acho que nesse dia, todo mundo ali presente percebeu o seu embaraço. Eu me senti toda boba. Fiquei até sem saber o que pensar. E foi depois desse acontecimento que eu notei que ele mudou ainda mais comigo. Ele que era sempre tão expansivo quando se aproximava de mim, sempre sorridente, de repente mudou, sabe? Ficava sério quando se aproximava. Às vezes, eu ia até ele para conversar sobre alguma coisa, mas ele já não falava comigo como antes. Na verdade, às vezes, respondia as minhas indagações assim, de maneira tão, sei lá, ou então simplesmente balançava a cabeça, concordando ou discordando, sei lá, eu não sei dizer exatamente. Mas a impressão que me dava é de que ele estava incomodado com alguma coisa. Eu só não tinha certeza se tinha ou se não tinha algo a ver comigo. Até que não me contive e falei: tá tudo bem, pastor? Por acaso eu fiz alguma coisa que desagradou o senhor? Ele fez aquela cara de surpresa. Ué, como assim? Por que você está perguntando isso? Não sei, eu tô achando o senhor esquisito comigo. Passou a me tratar de um jeito meio diferente? Ou foi alguma coisa que eu fiz? Imagine, claro que não. É que eu tô passando por uma fase meio confusa, sabe? Tô meio preocupado, só isso. Mas não tem nada a ver comigo, né, pastor? Em vez de simplesmente responder com o sim ou não, ele ficou olhando para mim assim, bem sério. Depois olhou assim para os lados, como se tivesse querendo ter certeza de que não tinha ninguém perto. E falou aquelas palavras que, sinceramente, me surpreenderam. Será que você pode conversar comigo num outro lugar? É que tem umas coisas que eu tô precisando te falar. Só que não dá para ser aqui. Olha, quando ele falou aquelas palavras, meu coração disparou. Só eu sei tudo o que passou pela minha cabeça porque ele me olhou de um jeito como se quisesse. A gente ficou de resolver, de marcar para depois um outro momento, de fazer a tal conversa. E olha, fosse o que ele queria me falar,
Não queria que ninguém escutasse, pois eu senti que ele ficou apreensivo, olhando para os lados para ter certeza de que estávamos sós. Eu fiquei esperando que ele marcasse aquele encontro para podermos conversar, porque eu até já estava adivinhando o que ele ia falar. Só que os dias foram passando, as semanas, e apesar de ele continuar esquisito comigo, me tratando daquela forma estranha, a conversa que ele falou que ia marcar não acontecia. Eu fui ficando agoniada, comecei a imaginar tanta coisa, passei inclusive a sonhar, a pensar que ele fosse dizer que também sentia alguma coisa por mim. Só podia ser isso, na minha cabeça, só podia ser isso. Ele dizendo que também estava gostando de mim. Quem sabe estivesse até apaixonado. Sabe aquele pensamento bobo que passa pela cabeça da gente? Ah, como eu queria que fosse verdade. Embora não tivesse pensado nas complicações que isso poderia trazer. Imagine, ele era o pastor da igreja. Sem contar que era casado, tinha 2 filhos pequenos, a família toda vivia junta. Mas apesar de tudo, eu só pensava no agora, nas coisas que ele tinha para me falar. Só que, repito, as semanas foram passando e ele não... Sabe, eu tomava a iniciativa de marcar aquela conversa, que na verdade ele mesmo tinha planejado e sugerido. A conversa não acontecia. Até que um sábado, eu senti que ele estava mais apreensivo, sabe? Que ele estava assim agitado. E quando ele pregou o sermão, foi que eu compreendi o que estava acontecendo. Do mesmo jeito que tinha acontecido quando minha mãe me arrastou naquele primeiro dia para assistir o seu sermão, a impressão que me deu foi de que ele pregou como se estivesse falando diretamente comigo. Como se estivesse querendo me dar um recado. Tanto que ele olhava diretamente para mim. O sermão tratava da infidelidade, dos amores proibidos, das tentações, do sofrimento que o marido ou a esposa poderiam causar no companheiro quando se envolvem com alguém fora do casamento. A mensagem era muito clara. Não valia a pena fazer o parceiro sofrer. Era isso que ele falava e olhando diretamente para mim. O sermão foi a impressão que me deu. Foi escrito exclusivamente para mim. Eu percebi que ele estava querendo me dar um recado. E eu entendi. Ou por outra, estava dando aquele recado não apenas para mim, mas para ele mesmo também. Tanto que no fim do culto, eu me aproximei e perguntei: pastor, tudo o que o senhor falou hoje tem alguma coisa a ver com aquela conversa que o senhor queria ter comigo? Ele não disse uma palavra. Só balançou a cabeça em sinal de concordância. E só depois é que acrescentou: a paixão é uma coisa muito perigosa. E tem amores que não valem o risco. Por isso, Juliano, tem episódios que a gente precisa esquecer. Vamos deixar tudo como está e seguir com a nossa vida. Aquilo que eu queria te falar não tem mais importância. Tá bom? Fique em paz. Ele só falou aquilo e se afastou. Não sei se compreendi direito o que ele falou, mas eu fiquei toda atarantada, porque apesar de ele, na verdade, estar colocando uma pedra em cima de qualquer ilusão que eu pudesse ter,
Na verdade, estava querendo dizer que ele também sentia alguma coisa por mim. E que era isso o que ele tensionava dizer quando me propôs aquela conversa sós. Conversa que, por algum motivo, ele decidiu depois não manter. Na verdade, eu jamais vou ter certeza absoluta. Mas algo aqui dentro de mim me diz que ele também me amou. De algum modo, do seu jeito. Mas ele também me amou. Eu notava que ele me olhava fixo durante os sermões. E naquele último, então, nem se fala. Ele praticamente só olhava para mim. Depois teve aquela mudança. Depois que ele falou que queria ter uma conversa reservada. Como se ele estivesse se defendendo. Tentando se proteger daquilo que estava sentindo. Até porque ele tinha uma vida, uma família, uma missão ali na igreja. Deve ter se sentido ameaçado por uma provável paixão. Repito, certeza absoluta jamais eu terei. Mas eu acho que ele também sentiu algo por mim. E foi alguma coisa muito forte. Nunca vou esquecer aquelas palavras. Juliana, a paixão pode ser uma coisa muito perigosa. Sabe, tem amores que não valem o risco. Por isso, vamos esquecer essa história, tá bom? Esse homem me amou, meu Deus. Eu sei disso. Eu senti isso nos seus olhos. Mas ele deve ter sentido medo de viver esse amor. Não quis abrir mão da esposa, dos filhos, da família, da igreja. E só por isso preferiu se afastar. Mas de que ele me amou, olha, disso eu tenho certeza. Do seu jeito, do seu modo, sabe, dentro das condições que ele tinha, que não eram muitas, mas disso, essa certeza eu vou levar pro meu túmulo, meu Deus. Ele me amou. O pastor se apaixonou por mim. Esse homem me amou do seu jeito, mas me amou.